¿Por qué? Dime, ¿por qué lo dices? Es que porque me voy a morir de hambre. Es que ¿Tienes tengo hambre? hambre. ¿Mucho o poquito? Mucho. Tengo hambre. ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo dices? Es que porque me voy a morir de hambre. Es que ¿Tienes tengo hambre? hambre. ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Cobras un salario mínimo en Brasil y sientes que no te alcanza para nada? 1.621 reales. Te descuentan el INSS y te quedan alrededor de 1.500 en la mano. Págate el alquiler, la luz, el agua, el transporte y lo que queda para comer es casi nada. Yo sé que estás ahí. Esto es lo que necesitas hacer para que ese dinero no se te desaparezca. 1. Antes de pagar cualquier cosa, sepáralo del alquiler y el transporte. Esos dos gastos son los que te dejan en la calle si fallan. Todo lo demás se negocia, eso no. 2. Deja de comprar en el mercadito de la esquina. Ve una vez al mes a un mayorista como Asaí o Atacadão y compra lo básico en cantidad. La diferencia puede ser de 200 reales o más. 3. Cocina todo en casa y lleva tu marmita al trabajo. Un almuerzo en la calle te cuesta entre 15 y 25 reales. Con marmita gastas menos de 5. En un mes, esos son más de 400 reales de diferencia. 4. No toques la tarjeta de crédito para cosas que puedes esperar. Los intereses en Brasil son brutales. Si no puedes pagarlo en efectivo, todavía no es para ti. 5. Si mandas dinero a tu familia, compara siempre las tasas antes de enviar. La diferencia entre una app y otra puede ser de 100 reales por envío. 6. Ve al CRAS y haz tu CadÚnico. No es caridad, es un derecho. Con eso puedes recibir descuento de hasta el 100% en la luz y acceso a otros beneficios que te ahorran dinero real todos los meses. 7. Si te enfermas, ve al SUS. No pagues consulta privada ganando un salario mínimo. Cada consulta que pagas es comida que le quitas a tu semana. 8. Revisa tu Olerite línea por línea. Si ves un descuento que no entiendes, pregunta. Y si no te dan respuesta, guárdalo como prueba. 9. Revisa tu celular ahora mismo y cancela lo que no usas. Streaming. Seguros que te vendieron por teléfono. Planes innecesarios. Cada 30 reales que cortas son 30 reales que comes. 10. Guarda 100 reales al mes en una cuenta que no toques. En un año tienes 1.200, no es mucho pero es la diferencia entre resolver una emergencia y quedarte en la calle.
Nadie dijo que vivir con un salario mínimo es fácil, pero la diferencia entre sobrevivir y hundirte está en lo que haces con cada real. Guarda este video, compártelo con alguien que está pasándola duro y comenta cuánto es tu alquiler. Quiero saber cómo está la realidad ahí afuera. Tá aqui, ó, trabalhando de carteira assinada, ganha um salário mínimo, tá aqui um salário mínimo sem os descontos, R$ 1.520, que é 1.518, mas botei aqui 1.520, e vamos ver o que dá para fazer com um salário mínimo morando no nosso Brasilzão. Isso o governo vai falar, o sistema não vai mostrar, e as emissoras de TV também não vai mostrar para você. Mas essa é a realidade de muitos brasileiros que se encontram hoje no nosso país, que é o nosso Brasil. Tá aqui R$ 1.520. Parece ser uma quantia boa, mas agora a gente vai tirar os gastos de uma pessoa que trabalha carteira assinada e tem as suas despesas. Eu sou casado, tenho 3 filhos, 2 já grandinhos, e tem meu pequenininho que tá aqui do lado, ó, assistindo. E nós temos um gasto de alimentação de R$600. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. R$600 a gente vai no mercado todo mês e deixa lá no mercado, beleza? Esses R$600 dá pra gente comprar uma alimentação que vai durar um períodozinho bem pouco, entendeu? E como não dá pra durar um mês todo, a gente compra uma cesta básica na mão do camelô, que vende na porta de casa. Uma cesta básica bem pequenininha, custa mais R$250. Vou tirar aqui mais R$250, porque vocês sabem, você que é trabalhador sabe que R$600 não dá para sustentar uma casa com 3 filhos e esposa, vocês sabem. Então, mais R$250 da cesta básica quando o alimento acaba, né? E temos aqui também o nosso aluguel, que é R$450, que é o aluguel mais baixo que a gente consegue para ter uma casinha bem, vocês sabem como é. Então, R$450. Vamos tirar aqui 100, 200, 300, R$450 do aluguel da casa, galera. A gente também tem uma conta de luz que a gente tem que pagar, não tem jeito. E a gente economizando bastante, tomando banho gelado todos os dias, a gente gasta R$150 de luz. Então, menos R$150 de luz, galera. Somando só isso, galera, a alimentação, o aluguel e a luz, sobrou pra gente aqui R$70, beleza? De 1.520, sobrou R$70. Sabe agora o que eu vou fazer com esses R$70? Eu tenho que pagar a água. Se eu quiser ter uma internet na minha casa, eu tenho que pagar a internet também, com esses R$70. Se eu quiser comprar alguma roupa, uma cueca, um sapato, um chinelo, que às vezes arrebenta pro meu filho, ou para mim, ou para minha esposa, eu tenho que tirar desses R$70. Se eu precisar comprar remédio, meus filhos passar mal, eu vou ter que tirar desses R$70 também, beleza? Transporte, se eu precisar de algum transporte, me locomover para algum lugar, ou ir pro meu trabalho, vai ter que ser desses R$70 também, galera. O lazer, não tem lazer. Não tem como ter lazer. Agora você imagina uma criancinha dessa aqui, ó, chegando pra você e falando assim: ei, papai, vamos na praça chupar um picolé? Será que vai dar? Com esses R$70? E tem o nosso gás também, que acaba. Você sabe que só o gás, só a internet, isso aqui não paga a internet, beleza? E essa é a realidade de muitos brasileiros que moram no Brasil, trabalham de carteira assinada e tem que sobreviver com isso aqui. Voy a decir algo que quizás a mucha gente le puede llegar a molestar, pero Brasil no es un país para venirse a buscar trabajo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el salario mínimo acá en Brasil es bajísimo. Algo así como $315 aproximadamente. Hay estados donde se paga más, hay estados donde se paga menos. Yo vivo en Florianópolis, estado de Santa Catarina. Acá los salarios arrancan de 1.800, 2.000, 2.200, dependiendo del área, dependiendo de la experiencia y de un montón de factores más. Pero con ese salario, en un estado como Santa Catarina y en una ciudad como Florianópolis, no van a poder vivir bien, no alcanza esa plata. Es por eso que acá está lleno de trabajos, muchísimos trabajos por todos lados, y hay un montón de vacantes, un montón de lugares que no se llegan a cubrir. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no quiere trabajar por ese salario. La gente prefiere vender milio verde en la playa, que se gana el doble, a tener que estar trabajando en un supermercado todos los días 8 horas por $1.800. No sé cuánto ganan por mes, pero eso ganan. Sí pueden llegar a Brasil y buscar trabajo en relación de dependencia y estar así un tiempito al principio para acomodarte, pero después a la larga no van a poder progresar, no van a poder proyectarse, no van a poder hacer otras cosas porque justamente el salario no les va a dar. Solamente les va a dar para pagar el alquiler, comer y, no sé, comerte un cachorro kenchi de vez en cuando. Mentalícense, Brasil es un país para emprender, para tener tu propio negocio y no trabajar en relación de dependencia. Y si tenés un trabajo online, buenísimo, porque también vas a poder vivir bien y no vas a depender del turismo, del salario mínimo y demás. Vas a vivir bien si ganás más de $1.000 por mes. Se puede llegar a ganar mucho dinero solamente si sos profesional. Abogados, ingenieros, profesionales de la salud ganan bien en Brasil. Personas que trabajan en un supermercado ganan lo mínimo, un albañil gana lo mínimo. Personas que tienen oficio y que son independientes sí pueden llegar a ganar mucho, pero porque son independientes. Pero si trabajan en relación de dependencia,
complicadísimo. ¿Hay gente que vive con el salario mínimo? Sí, hay muchísima gente que vive con el salario mínimo. Pero lógicamente que la calidad de vida no es la mejor. Sí te puede alcanzar el salario mínimo para vivir en una ciudad del interior de Brasil, en un estado tipo Mato Grosso do Sul, interior de Minas Gerais, pero ciudad capital y sur de Brasil, olvídense. ¿Cuánto necesita una persona para vivir bien en el sur de Brasil? Yo creo que con 5.000 reales por mes vive súper bien. ¿Hay gente que vive con menos? Sí, hay gente que vive con menos. Pero yo te digo que con 5.000 reales por mes vivís súper bien. Son menos de $1.000. Eso te da para pagar el alquiler, para comer, para pagar los servicios y para darte unos gustitos de vez en cuando. Familia de 4 mínimamente para vivir bien acá necesita unos 10.000 reales mínimamente, porque el costo de vida es muy elevado acá en Florianópolis estoy hablando. Así que bueno, no se lo tomen a mal, no es para desilusionarlos, no es para desesperanzarlos, pero necesito que sepan esto para que no se lleven una sorpresa cuando vengan acá. Si me preguntan la verdad sobre Brasil, en Brasil los salarios no alcanzan. Salario medio, 1.500 reales, que esos son $300. Cuando una renta te puede salir en 950, en 1.000, en 1.200, ¿qué te queda para comer? Casi nada. Para ahorrar, menos. Y para mandar para tu familia en Cuba, es dura la vida en Brasil. No se gana bien, no se vive tan bien como me contaron. Eso lo escucho yo aquí a diario de muchos cubanos, pero nunca lo he escuchado de un venezolano, de un brasileño. Brasil no está malo, Guyana no está malo, Uruguay no está malo. Ningún país está mal. Estamos malos somos nosotros, que no nos adaptamos, que no queremos trabajar, que no queremos poner el empeño y la disciplina para conseguir resultados a largo plazo. Cada vez que me preguntan cuál es el mejor destino para viajar, no es el destino. Eres tú quien debe marcar la diferencia en el destino a donde vayas. No esperes que ningún país te cambie la vida. Cámbiate la vida tú en ese país. Errou. Elon Musk afirmou que é impossível viver no Brasil com o salário que as pessoas recebem. Segundo ele, se o maior país da América do Sul cobra tanto para sobreviver, algo está muito errado. Curta já antes que removam do ar. O bilionário fez a declaração após analisar dados alarmantes sobre o custo de vida e a desigualdade no país, destacando que a maioria da população vive com muito menos do que o necessário para uma vida digna. Musk mencionou uma pesquisa que apontou que o salário mínimo ideal no Brasil deveria ser de R$ 7.075,83 para cobrir moradia, alimentação e transporte. No entanto, o valor real é menos de 1/5 disso. Ele afirmou que se fosse nos Estados Unidos, as pessoas estariam nas ruas protestando. O empresário questionou como um país tão rico em recursos naturais pode permitir que seu povo lute diariamente apenas para sobreviver, chamando isso de uma falha moral e estrutural grave. Elon comparou o custo de vida brasileiro ao de outros países e afirmou que, ajustado ao poder de compra, o Brasil está entre os mais caros do planeta. Ainda assim, o trabalhador precisa escolher entre comer, pagar aluguel ou pegar o ônibus. Um país que trata o esforço humano como descartável nunca vai decolar. El sueldo mínimo en Brasil ya no alcanza. Mucha gente sobrevive, pero no vive tranquila. El sueldo mínimo parece mucho al principio, hasta que empiezas a pagar todo. Alquiler, mercado, internet, transporte. Y si envías dinero a tu familia, queda aún menos. Por eso muchos migrantes hacen horas extras. O trabajan en 2 lugares. Porque hoy, solo un salario ya no alcanza para muchos. La vida en San Pablo es cara, pero si piensa vivir solo de salario, no es vivir, es sobrevivir. Respondiéndole aquí a José Lara su comentario, realmente vivir de un salario aquí en San Pablo, de un salario mínimo, hablando de un salario mínimo, que el salario mínimo aquí en Brasil está en torno de 1.500 reais, no da para tú vivir, ni sobrevivir, aquí te mueres, realmente, literalmente te mueres aquí en San Pablo. Ahora, si tienes un salario considerable que puede pasar de los 2.500, 3.000, podrías sobrevivir, mas aún así no estarías viviendo plenamente. Basado en mi experiencia, de acuerdo a mi carrera, mi profesión, yo gano poco más del salario mínimo, muchísimo más. Yo creo que 4 salarios mínimos gano yo aquí en San Pablo, un poquito más, y puedo vivir bien, y eso es solo mi salario por causa de mi carrera y mi profesión. Mas aquellos que no tienen profesión, que no tienen ningún tipo de carrera, aquí en San Pablo solamente van a conseguir lo máximo un salario de 2.500 a 3.000 reais por lo mucho. Lo digo por mi suegra.
solamente voy a alcanzar un salario máximo de 3.000 reais y eso siendo cuidador de niños, limpiando alguna casa. De esa manera llegarían a tener un salario de 2.500 a 3.000 reais. Es lo máximo. Si vienes a Brasil, tienes que saber, en todo Brasil, incluyendo Manaus, en donde estoy yo, el salario mínimo nacional ahorita en este año 2026 es de 1.621 reais. No cambia por ciudad, es el mismo valor en todo el país. Ok, supongamos que estás aquí en Brasil y consigues tu primer contrato de cartera asignada y empiezas ganando un salario mínimo de 1.621 reais. Uno de los descuentos que se va a generar en tu pago sería el INSS. Ajá, Luis, pero ¿qué es el INSS? Es el Instituto Nacional do Seguro Social. Es el sistema de seguridad social de aquí de Brasil. Con el INSS tienes derecho a jubilación, pago por incapacidad, licencia por maternidad o paternidad, pensión por fallecimiento, entre otros beneficios. Ajá, Luis, pero ¿cuánto sería el descuento que se me va a generar del INSS? Bueno, tiene un salario bruto mínimo de 1.621 reais. Descuento aproximado del INSS sería de 121,58 reais. Te caería un salario bruto como 1.500 reais, más o menos. Ok, supongamos que consigues un trabajo y ganas 1.621 y te descuentan el INSS, ¿verdad? Y te cuestan 1.500 reales. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a gastar esa plata, esos 1.500 reales. Llegas y pagas un cuarto de 400 reales y pagas internet de 100 reales, ¿verdad? Ahí llevas 500, todavía te quedan cerca de 1.000 para comprar comida, transporte, productos de higiene, recargar el teléfono o cualquier tipo de emergencia que tengas. La pregunta sería, ¿se puede sobrevivir? Sí se puede sobrevivir, sobre todo si estás solo y administras bien tu dinero. No vas a vivir con lujo, claro, pero tampoco significa que te vas a morir de hambre. Donald Trump diz que é impossível viver no Brasil com um salário mínimo. Durante uma entrevista polêmica, Donald Trump afirmou que é impossível viver no Brasil com o salário que o povo ganha. O ex-presidente dos Estados Unidos disse, ainda que ficou chocado, ao ver o custo de vida nas grandes cidades brasileiras e comparou a situação econômica com a de países em guerra. Trump declarou que os brasileiros trabalham muito, mas recebem pouco. E que qualquer americano não suportaria viver um mês com o salário mínimo do Brasil. A fala rapidamente se espalhou nas redes sociais, gerando debate entre brasileiros e estrangeiros. Enquanto alguns concordaram com o ex-presidente, outros o acusaram de hipocrisia. Lembrando que os Estados Unidos também enfrentam graves problemas sociais e de desigualdade. Mas o que mais chamou a atenção foi a reação de alguns economistas brasileiros que rebateram Trump, dizendo que o salário mínimo no Brasil condiz com a realidade econômica e com o padrão de vida da população. E você concorda com Trump ou acha que ele exagerou? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo dices? Es que porque me voy a morir de hambre. Es que ¿Tienes tengo hambre? hambre. ¿Mucho o poquito? Mucho. Dios mío, ¿sabías que casi la mitad de los brasileños dependen de ayuda del gobierno? ¿Y tú qué tienes que ver con eso? Te explico. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Léo Taveira, brasileño. Vivo acá en Brasil y de verdad me encanta tu idioma. Me encanta hablar con ustedes el español. Y los números no mienten. Brasil tiene cerca de 215 millones de habitantes. Más de 94 millones de estos habitantes dependen de algún tipo de beneficio que el gobierno ofrece. O sea, casi la mitad de la población. Solo Bolsa Familia, que es uno de estos beneficios, cubre por ahí unos 50 millones de personas. Y aquí viene lo más importante para tú que eres extranjero, que vives acá en Brasil o que planeas venirse a vivir aquí en Brasil. Póngame mucho cuidado, yo no estoy generalizando. Sí, existen casos y casos. Existen personas que realmente necesitan de estos beneficios para sobrevivir. Están enfrentando situaciones muy duras, falta de oportunidades, pobreza muy extrema y el apoyo social en estos casos es imprescindible. Por estas personas nosotros luchamos por dignidad, pero no podemos ignorar también que existen quienes eligen vivir de las ayudas por pura pereza o mala fe. Esa es la verdad. Personas que podrían trabajar, pero prefieren no hacerlo, abusando del sistema, contribuyendo a que el gobierno pierda el control de esta política y yo la verdad creo que ya se perdió el control. Y por culpa de esta facilidad, nosotros estamos creando una generación muy frágil que no quiere crecer, que no quiere superar desafíos laborales. O sea, es una multitud de perezosos. Y yo como brasileño puedo decirles eso. Y bueno, vamos al grano. ¿Cómo eso afecta a los extranjeros? Bueno, las empresas están desesperadas buscando mano de obra, sobre todo en servicios de construcción, fábricas y hasta comercios. Lo que no falta aquí es trabajo.
Lo que falta aqui são pessoas decididas e com ganas. E é aí onde o estrangeiro trabalhador brilha, ocupando espaços que os brasileiros cada vez mais evitam, por pura pereza, desafortunadamente. Não há garantia para nadie, pero el que vem a trabalhar pode encontrar muitas oportunidades. Se a ideia é depender de migajas do governo, como muitos brasileiros estão fazendo, seguro terminarás frustrado e fracassarás. É muito triste quando você escuta um porteiro falar para você assim, pô, eu queria matricular muito meu filho num colégio particular. E você tem que falar pro porteiro assim, cara, não matricula não. Porque hoje, 90% da população ganha menos de 3 mil reais. Cara, se você pegar uma família comum, que paga aluguel, luz, água, telefone, internet, e uma prestação de carro, se tiver, que a maioria nem tem, porra, como é que o cara faz? Isso eu estou falando 90% da população. Mas isso é porque o nosso dinheiro, infelizmente, não vale mais nada. Você pode pegar e fazer a conta de quanto você comprava com 100 reais anos atrás e quanto você compra hoje. A nossa moeda só deprecia. A inflação comeu o dinheiro. Ah, a inflação está controlada. Não está controlada porra nenhuma, não. O que puxou a inflação para baixo foi o preço dos alimentos, que diminuiu, porque já tinha aumentado tanto que não tinha como aumentar mais. Aí agora, como não teve aumento, ela estabilizou. Mas ela já comeu tudo que tinha que comer do brasileiro. O dinheiro do brasileiro não vale mais nada. Cara, se você pegar a tua hora trabalhada, lá vamos pegar aí um cara assalariado, chega a ser ridículo comparando com um europeu ou com um americano. A tua hora trabalhada, você não compra 1 litro de óleo, um arroz e um feijão. E uma cartela de ovo. Você não compra isso. Você trabalha 1 hora, o teu tempo não vale nada. Sacou qual o lance? O teu tempo aqui no Brasil não vale nada. Por mais que você trabalhe, o teu tempo não vale nada. Isso que é a diferença de você morar num país desenvolvido e você morar num país subdesenvolvido que nem o Brasil. O teu tempo não vale nada. Por isso que todo mundo quer o filho, a escala 6x1, por isso que todo mundo quer tempo para viver, por isso que as pessoas não trabalham, vivem de auxílio. Por quê? Porque já ganha mal no trabalho. Mas a culpa não é do patrão, a culpa não é do empresário, a culpa é do sistema. O Brasil está na merda porque ele sempre foi governado por pessoas com cabeça fraca, com um cérebro pequeno, e a população paga o preço até hoje da incompetência. Falar com ele, ô desgraçado, abençoado, desgraçado não, abençoado de Deus. Se você ganha R$ 2.500, a tua vida de R$ 2.500, a tua vida é de sobrevivência. Tá vendo, Jason? Sobrevivência, tem que batalhar para ganhar mais, irmão. Sobrevivência, é de subsistência. Fala que não é, fala não é. É, quer ver? Vocês vão me ajudar. Padrão Paraná, Cascavel Velha, Interlagos, bairrozão pesado aqui, não é coisa não. Vamos lá, quanto o cara paga de aluguel num bairrozão pesado desse? Peraí, aqui é 4 pessoas. É pai, mãe e 2 filhos. Quanto que vai pagar de aluguelzão? No bairro, 600. 600 reais no bairro. É bairrão, né? Para 4 pessoas, bairrão. Bairrão, 4 pessoas, bairrão, tá. Quanto que se financiar um carrinho ali, tá? Financiar um golzinho, tá? Quanto vai pagar de financiamento? Uns 400 de financiamento de carro. Então eu tenho aqui aluguel, financiamento de carro. Calma aí, financiamento de carro, tá. No bairrão lá, vai botar os filhos em escola particular ou escola pública? Pública, mas vai ter que vestir as crianças, não tem? Tem que vestir. Quanto que vai gastar com as crianças sem ser alimentação? Coisinhas por mês, tal, sei lá, por mês dividido assim, sei lá, uns 300 com as crianças? Só de roupa? Não, com tudo, com eles, sem contar alimentação. O que as crianças precisam? Uns 300, né? 300 com as criançadas. A criançada não pode ter nada, não. 300. É presente, é glória a Deus. Sem presente, tá? Com as crianças. Tá. 4 pessoas, quanto come no supermercado? 700, pô, 700 morre de fome, cara. 700 para 4 pessoas? Glória a Deus. 700? Então tá bom, 700 reais de supermercado. É para comer mal mesmo, tá? Água, luz, telefone, é para pagar as contas da casa, gás e tal. 200, para pagar as contas da casa. 200, tá.
Gastos com a mulher. A mulher tem mais gasto, né? Gasto pessoal. Pai e mãe, gasto pessoal, tipo gasolina, vai fazer alguma coisa, pegar uma passagem de ônibus. Eles têm gasto pessoal, as pessoas não entendem isso, mas tem. Quanto que gasto pessoal junto os dois ali? Com gasolina, às vezes tem que ir fazer uma unha, uns 400. Mais 400. Beleza. Então quanto que eu já tenho aqui? Eu tenho 1.000, eu tenho 2.000, eu tenho 2 quê? 2.600. Eu tenho 100 de defasagem, mas peraí. Final de semana não vai no restaurante, não? Glória a Deus, não vai. Não tem lazer. Lazer é o caralho. Lazer é o cacete. Motel, nem pensar. É dar a buceta e o cu em casa. Não tem e no carro. Glória a Deus, sem ar-condicionado. Ai, mas tá falando em cu. Tá, então tira o cu, tá? Beleza. Tá fudido, porque isso é o que tá. Isso aí, eu não tô mentindo pra você. Tá ruim. Tá, fala mais algum gasto que teria aqui. Não, bateu o carro. Vamos lá. Tem seguro de carro aqui ou não tem? Não tem, mas tem IPVA? Tem IPTU? Tem? Tem aquela taxa de lixo maluca? Tem um imposto normal que tem que pagar? Os impostos tá? E como é que faz para pagar o imposto? E lazer? Tem lazer? Não tem. Tá. Aí é lazer com Z ou laser? Não tem problema. No jeito que tá, não tem nem lazer e nem apontando laser. Dá no mesmo. Não tem como saber. Aí, glória a Deus. Aí, beleza. É isso aqui, 2.500. Aí alguém vem me perguntar. Mas e que o cara que ganha 996? Meu irmão, aí é o João Íris. É enfiar o dedo no cu e rasgar. Que cabe nele, cabe a mão. Né, cara? O pessoal do PSOL não tem muito o que fazer, cara. Vou fazer o quê, cara? Ah, Evandro, mas como é que eu faço se eu só ganho isso? Meu irmão... Os garotos se fudendo aí, ó. Sem vida, acorda cedo, come mal, se fode. Ai, mas eu sou pai de família. Glória a Deus. Agora eu sou o Evandro Daciolo. Glória a Deus, glória a Deus. Acorda de manhã, pede saúde e vai estudar, irmão. A gente não tem um sem terra que virou policial federal? Isso aqui não dá pra viver, não. Ah, Evandro, dá pra viver assim. E outra, vai piorar. Porque se ele contribuir pra Previdência, quer ver fuder tudo, ele ganha 2.500. Quando ele aposentar, você acha que ele vai aposentar com 2.500? Não aposenta com 2.500, não. A aposentadoria dele vai dar mais ou menos 1.400. E aí, como é que faz? Aí tá... Aí, glória a Deus, não tem farmácia? Não. E hospital particular? Não. Cirurgia plástica na filha, igual eu fiz no nariz pra ficar bonita? Não. Silicone pode colocar? Não. E com os R$700 só come carboidrato pra ficar gorda? Puta que pariu. Aí fica com a mulher feia, com o filho feio, o cara é feio, o cachorro, ração de cachorro. Não, é só ração vagabunda, aquela baseada de leite de... Não, cachorro come marmita junto com a família, é o que sobrou. Aí o cachorro fica feio, beleza, veterinário, pet shop dá pra pagar? Glória a Deus, pet shop não tem. Então um poodle aqui, o poodle fica uma desgraça de feio. Beleza. Cara, não tô brincando, eu tô falando sério. Então vamos lá. Obra na casa. Com glória a Deus, vai fazer como? Ir na van, comprar alguma coisa no final de semana? Não dá. Evandro, o que você faz? Não faz, o brasileiro não acredita em mim. Meu irmão, tem que sair desse estado. Aí você tá na manada. Evandro, como é que eu faço? Eu tenho uma empresa de concurso público, só que eu sou o exemplo. O que eu fiz? Morava em Barra do Piraí, interior do estado do Rio de Janeiro. Saiu um vídeo aí agora, pô. Minha casa era uma caganeira, meu carro era uma merda, minha vida era toda uma merda, eu resolvi mudar. Eu só quero que você mude. Só que quando eu falo de organização financeira, e eu tenho base de estudo para te mostrar, as pessoas acham que eu sou um idiota. Saiu um estudo falando que 87% dos brasileiros nunca viajaram pra fora do país. E meus amigos, os gringos tão de cara. Porque, tipo assim, cara, é quase o país inteiro nunca saiu, né? Nunca viajou pra fora. Só que, mano, os caras tão esquecendo. Se você fizer uma pequena pesquisa relacionada, né, minimum wage, que é né, o salário mínimo. Aqui o Google tá de sacanagem, né? Brasil com S. É R$1.621 por mês. Que, mano, não dá nem $300. $300, não dá $300 por mês. Aí eu te faço a pergunta. Quanto o percentual de pessoas no Brasil que ganham salário mínimo? Qual que é? Aí você vai falar, Vitor, mas sei lá, eu ganho R$4.000 por mês. É bem mais que o salário mínimo. Não dá nem $800, cara. Então, tipo assim, é bizarro isso. E eu acho que esses 87 é mais, cara. Cara, é perto dos 90%. Porque, mano, $700 por mês, passagem pra você vir aqui pros Estados Unidos é uns 500, 600 e de volta. Foi basicamente o salário do mês, entendeu? Então, cara...
salário mínimo brasileiro é 250 dólares, salário miserável, o pior salário mínimo de todo o continente. E o Brasil é o segundo país mais rico. Mas aqui a gente paga 300 mil a um juiz. O salário mínimo não dá pra nada hoje, né? Ainda tem nordestino que defende o Lula achando que isso aqui tá bonito. O homem que recebe um salário mínimo numa casa que tem 3, 4 filhos não dá pra nada. Eu acho que o pessoal que defende o Lula deve ganhar 10 mil pra dentro aqui no Nordeste. Pô, não é possível. O cara que ganha o salário mínimo tá defendendo o Lula, achando isso bonito aqui no Nordeste, ganhando o salário de 1.000 e pouco, que só dá pra comer uma semana, quem pagar água, energia, internet e tudo, remédio, medicamento, o que for, para sustentar a família, pai de família. E tem muitos pobres apoiando o Lula, indo para Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, porque não aguenta aqui, que tá tudo caro, e vem dizer que Lula é um presidente bom. Acorda, Brasil! Acorda! Eu só dizia que o Lula era um presidente bom se o salário mínimo fosse de 5 mil pra cima. Mas esse negócio de 1.000 e pouco, isso é dinheiro pro cara comer uma semana, rapaz. Olha, 100 conto aqui, ó, 100 reais. Isso daqui numa casa, vai dar pra passar quanto tempo? Isso é 2 dias comendo 4, 5 pessoas dentro de casa. Então, não sei por que o pessoal fica, é Lula, é Lula, é Lula, é Lula. Um salário mínimo? Porra, velho, não dá pra nada. Así no vas a poder ahorrar si ganas sueldo mínimo. Eso es mentira, a menos que seas una persona sin obligaciones ni responsabilidades. De resto no, tienes que ganar más del sueldo mínimo. Incluso me atrevo a decir el doble y hasta el triple del sueldo mínimo. Si no, no te alcanza. Una persona que gana sueldo mínimo aquí en Brasil, y creo que en la mayoría de los países del mundo no les alcanza para nada. Amigos, si ustedes están ganando sueldo mínimo y están en un trabajo, busquen escalar. Aprendan una habilidad, un oficio, una ocupación y aprendan a vender. No hay de otra. Con el sueldo mínimo no van a poder ahorrar ni llegar a las cosas que tanto quieren. En Brasil hay muchísimos trabajos que te pagan más de un sueldo mínimo. Para eso necesitas ser bueno o experto en algo, comenzar en un trabajo y escalar, o simplemente tener una red de contactos que te ayuden a llegar a donde tú quieres llegar. No está mal comenzar y ganar sueldo mínimo. Lo que sí está mal es que pase el tiempo y no hayas aumentado tus ingresos, sigas en lo mismo. Así que enfóquense, y yo sé que pueden aumentar esos ingresos y ganar más de un sueldo mínimo. Eu já acordei na mó bad pensando nisso, mano. Você é louco. Nós trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. Que situação, um sufoco, uma vontade de sair do aluguel, uma vontade de vencer, uma vontade de vencer. A gente trabalha, a gente dá nosso sangue, dá nosso suor, vai pra cima. Na luta, não tem vergonha de serviço, nunca tive vergonha de serviço, sempre trabalhei, ó, mano, sempre trabalhei, mano, nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida, nunca tive, mas de um tempo pra cá, eu já venho cansando, eu venho guardando uma mágoa dentro de mim, às vezes eu tento transparecer uma felicidade aqui pra vocês, o cabo desenrolado, tá ali, indo pra luta, sou trabalhador, mas não tem como é que eu vou andar nesse país, como que eu vou sair do lugar, sabe, como é que eu vou ter esperança que o dia de amanhã vai ser melhor? Não tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, já não tem mais nada. É um arroz, é uma mistura, um pedaço de carne. Ninguém tá aguentando comprar um pedaço de carne pra comer. Carne de boi, não importa qual seja, até carne moída virou luxo. Virou luxo nesse país. Eu tô cansado aí, eu tô seguindo alguma rapaziada aí, um monte de pessoas que tá em outros países aí. Galera vai no mercado, trabalha, tem um rapaz mesmo que eu sigo, que ele falou, cara, 1 hora de trabalho aqui, 1 hora... Você compra a Irlanda, parece que tá 1 hora de trabalho, você compra a mistura, você compra as coisas, fruta, você compra de coisa, com 1 hora de trabalho. 1 hora de trabalho lá dele é o que eu faço numa compra aqui, sabe? Eu tô empapuçado, cara, tô cansado desse lugar aqui. Ó, onde eu tô, ó. Tô aqui na Avenida Paulista, um centro financeiro rico desse aqui. Aí a gente fica olhando esse monte de prédio de luxo aqui, ó. A gente fala, como é que essas pessoas conseguiram chegar dessa maneira num país desse? Como conseguiram? Se a gente trabalha pra caramba e não sai do lugar, como que conseguiram? Tipo, eu falo pra você, é de entristecer, viu, mano? Aí tô aqui, ó, esperando a chuva dar uma amenizada pra ir ali ganhar 150 reais, trabalhar embaixo de chuva. Tá bom, graças a Deus por isso, eu agradeço muito pela oportunidade que a moça me deu, mas... é isso, cara, a gente cansa, o psicológico da gente cansa, sabe? A gente tem criança pra criar, a gente sonha e dá o melhor. Ulis está apavorado. O povo estão indo para o mercado
para gravar a realidade dos preços absurdos do desgoverno do Lulis. Assista a esse vídeo para ver a revolta, a indignação dessas pessoas. São pessoas trabalhadoras que trabalham o dia inteiro completamente para ganhar um salário mínimo. Que quando vai ao mercado ou na fila do açougue não consegue comprar nada. Tem que escolher pagar as contas ou colocar comida na mesa, pelo menos o grosso. Essa onda que está acontecendo, essa nova trend que está colocando medo no Sidônio, em todo o pessoal da campanha do Lula, é o que vai derrubar esse governo. Não é a direita, não vai ser Flávio Bolsonaro, vão ser brasileiros revoltados que começaram a fazer isso agora. Não sei se você percebeu, mas todas as vezes que você entra na internet, no seu Instagram, no X, no TikTok, vai aparecer um vídeo de um brasileiro indo no supermercado, revoltado, mostrando o preço das coisas. E isso está dominando a internet. São centenas, talvez milhares de vídeos como esse sendo feitos todos os dias. Esses vídeos que eu vou mostrar para vocês são os que eu vi apenas hoje de manhã, no domingo, enquanto eu estava lá scrollando a minha rede social. Salário mínimo não dá pra nada hoje, né? Ainda tem nordestino que defende o Lula achando que isso aqui tá bonito. O homem que recebe um salário mínimo numa casa que tem 3, 4 filhos não dá pra nada. Eu acho que o pessoal que defende o Lula deve ganhar 10 mil pra dentro aqui no Nordeste. Pô, não é possível. O cara que ganha o salário mínimo tá defendendo o Lula, achando isso bonito aqui no Nordeste, ganhando um salário de 1.000 e pouco, que só dá pra comer uma semana. Hoje é dia de fazer minhas compras, né? E já estou aqui garantindo a minha picanha, ó. Olha essa picanha aqui, ó. E tá barato, hein? R$ 49,58, ó. A picanha do pop. É o grosso, né? É o grosso entrando. A picanha do assalariado. Mas tá tudo barato. Maria, meu Deus do céu. Temos que aproveitar, rapaz. E essa picanha é importada, meu amigo. E dizem que é uma delícia essa picanha. Vocês gostam dessa picanha? Agora escute só, quando eu digo, meu filho, quem acredita? Aqui, ó. 560 gramas de carne. Não tem nem um quilo, viu? Chupa. Quase R$40. Não tem nem um quilo. Aí se você fizer um quilo aqui, dá quase 70 conto. Aí eu lhe pergunto uma coisa. Me diga aí, quanto é uma diária do servente de pedreiro? Aí eu lhe digo, a pessoa trabalhar uma diária para comer um quilo de carne. A situação do filho tá grave, a gente tem que botar o feijão e cheirar a carne, porque não tem condições não, meu filho. Aí quando eu mostro, é porque ela quer ganhar seguidores. É não, meu filho, aqui é mostrando a realidade na cara, ao vivo e a cores. Olha só como que tá a situação aqui no Brasil. Dá uma olhada nessa picanha aqui. Isso aqui é uma picanha, não vou nem mostrar o preço para vocês. Isso daqui é um mercadinho bom aqui em Pirenópolis. Claro que se você for pro mercado da esquerda ou da direita, vai ser R$20 mais caro ou R$20 mais barato. Pirenópolis, uma cidade aqui de Goiás, uma cidade do interior de Goiás, em torno de 40 mil habitantes. Olha só. Quanto que tá o preço aqui? R$232,07. 232? Quantos quilos tem aqui? Não, deixa eu ver. 232, deixa eu colocar o óculos. 1,9. Isso. 232. Esse daqui, ó, é o Brasil do Lula. Se você quiser comer picanha. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Não é só a picanha, não. Dá uma olhada aqui. Só. Um pacotinho de café 3 Corações. R$35. O camarada comprou 4, 5 coisinhas aqui. Vai dar uns 300, 400, 500 reais fácil. Ó, tô chegando bem aqui em frente ao Carvalho aqui. Vou mostrar pra ti, Lula, que tu não acabou com fome no... Te mostrar os preços das coisas. Vai comprar um maracujá, ó. R$10,99 o quilo da desgrama do maracujá. Maçã, ó o preço. 11 conto. Maçã. Passadinha que é mais barato aí. 11,90, pai. Acabou com a fome desse jeito. O arroz, 5 quilos. 30. Nossa, R$34 o quilo, 5 quilos de arroz. R$5. E aí? Ó, tá aqui a capa do contrafilé, parceiro, ó. R$45 o quilo. Aí como de acho é que tu disse que acabou com a fome? E assim, não para, é centenas, é milhares de vezes, é a nova tendência agora. A nova tendência é ir pro supermercado e mostrar o preço das coisas, porque parece que o petista é tão burro
que ele vira sadomasoquista. Ele é masoquista, ele apanha, ele sofre, ele passa fome, mas continua apanhando essa desgraça. Fui picanha e agora estão se matando em fila de mercado pra poder comprar 1 quilo de carne a R$45. Que país é esse? Que vocês votam num presidente que colocou um monte de gente corrupta como ministro dele. É um mito. É um mito. A Dilma é bandida. Na época da ditadura, a Dilma foi presa. Por quê? Por que que não presa? É o povo revoltado. Na moral, eu acho que a gente tem que orar pelas famílias, velho, que sobrevivem com um salário mínimo. Porque o preço das coisas pra fazer feira mensal tá um negócio absurdo. Sinceramente, eu tava vindo no carro e falei assim, Júlia, eu tenho que orar pra que o Senhor abençoe as famílias que vivem com um salário mínimo, velho, porque é inacreditável, pô. O preço das coisas para o valor do salário mínimo no Brasil. É inadmissível, velho. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. As escrituras declaram e afirmam que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a minha casa, ela é sustentada pelo governo eterno, não é sustentada pelo governo momentâneo, que ele oscila muito. Então, só orar mesmo para que as famílias sejam abençoadas por Deus e que elas consigam se alimentar da forma correta, enfim, que tá... Cara, é a tendência agora. É a tendência agora. Olha, Aí, pessoal, como... o Flávio Bolsonaro, numa pegada genial, vai e se coloca como um brasileiro comum, querendo fazer um churrasquinho. Afinal de contas, hoje tem jogo, né? O jogo Brasil e Noruega. O povo quer fazer um churrasquinho, chamar os amigos pra casa. Aí ele vai lá e vai falar, cara, eu vou fazer um churrasquinho com R$100. Olha, pessoal, como todo brasileiro, dia de jogo do Brasil, gosto de comer um churrasquinho com a família. Tô aqui com R$100. Vamos ver o que dá pra comprar. Me acompanhe. Carvãozinho. Farofa, R$19,99. Pãozinho de alho também, que é bom, né? R$16,99 o pão de alho. Caro, hein? R$37,99 o quilo da linguiça. Picanha tem? R$139,90 o quilo. E a outra? 99 o quilo da outra? R$21,90. Mais R$40. Quanto é que tá o quilo da alcatra? 54, não vai adiantar. Quanto é que tá o colchão mole? R$49,99. Pô, então vou devolver a picanha e me dar um colchão mole. Eu vou ter que deixar a linguiça também. Vou levar só o colchão mole. Então tem que ser menos de 1 quilo, senão eu não consigo levar. Obrigado. Tá com Deus. Eu trabalho aí. 100. Certinho. R$100. Dá uma sacolinha, por favor. Ah, essa sacolinha é 20 centavos. Sacolinha é 20 centavos. 20 centavos, sacola, então eu vou levar na mão do salão. Não tem mais jeito, olha. Lula, foi a última vez que você enganou o povo brasileiro. A partir do ano que vem, acabou pra você. Cara, essa tendência, escuta o que eu tô te falando, isso tem o potencial de derrubar o governo. Você aí, de qualquer canto do Brasil que você esteja me assistindo, faz um vídeo. Nos ajude a mostrar o que o Lula fez com o nosso país. Vá no supermercado, no mercadinho, na mercearia, perto da sua casa e grava um vídeo mostrando o preço das coisas. Solta na sua rede social e me marca. Nós vamos fazer agora uma coletânea. É a vontade que eu tenho de pegar milhares e milhares de vídeos como esse e a gente fazer vários conteúdos mostrando pro povo brasileiro, porque o Lula conseguiu emburrecer a população de tal forma que o povo passa fome, mas vota nele na promessa de picanha. E a última promessa dele não é só picanha não, tá? É picanha, alcatra contra filé. Ele triplicou a aposta, né? Cara, essa tendência, isso que está acontecendo está tirando o sono do Sidônio, do pessoal da campanha do Lula. O preço das coisas no supermercado é o que vai derrubar esse governo. ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo dices? Es que porque me voy a morir de hambre. Es que tengo hambre. ¿Mucho o poquito? Mucho. Me lo pidieron y se lo voy a hacer. Escuchen, escuchen, escuchen. Ven acá. Sueldo mínimo en Brasil, 1.620 reales, dependiendo de la profesión que tú tengas. Pero el sueldo mínimo son 1.620 reales. Así que mínimo tienen que trabajar 2 personas. Papá, mamá o papá e hijo, lo quien sea. ¿Ven? Dependiendo de la profesión. 2.000, 2.500, 3.500, hasta 5.500. Bueno, si eres electricista, mecánico, ganan como 3.500, varía, ¿verdad? Camionero, pasa de 5.000, 6.000 reales. Conductor de camión, o sea, 5.000, 6.000 reales.
Pero el sueldo mínimo en Brasil son 1.620 y aparte de eso te descuentan el INSS, que son 121 reais, que son como el 7.5%. Y así se lo descuentan a todo el mundo que trabaja aquí, le descuentan eso. Gane 2.500, gane 3.000, gane 4.000, gane 5.000, gane lo que gane, le descuentan el 7.5%, que es el INSS. Entonces, me dicen, Carla, un alquiler en Brasil varía dependiendo de la zona donde estés. Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis, Balneario Camboriú. Donde dicen aquí en Brasil, la zona más chica es carita. Pero hay barrios que son buenos y tienen buenos precios en alquileres. Por lo menos las casitas de tablas, que muchos dicen, no, casita de tabla, eso es un rancho. Mentira, no es ningún rancho, porque yo vivo en una y es espectacular, me gusta. Claro, eso sí, bien cerradita, bien organizadita, ¿me entiendes? Varían 9.50, 1.000 reais mensual, pagan 1.400, 1.200, pero si solamente trabaja una persona es forzado, tiene que tener otra entrada, porque no va de abasto. No alcança. O salário mínimo deveria ser o mínimo para você sobreviver. E o mínimo para sobreviver no Brasil não dá para sobreviver, ponto. O salário mínimo americano é moradia digna. O salário mínimo brasileiro não paga nenhum cômodo na periferia. Mas Petri e a saúde, né? Aqui o SUS é de graça. Para, vamos conversar. De graça o SUS não é, cara. Você acha que é, mas tu tá errado de pensar isso. O brasileiro paga pelo SUS e paga muito caro. A carga tributária do Brasil em 2025 fechou em 32,4% do PIB, segundo o dado oficial do Tesouro Nacional divulgado em abril de 2026. E isso é recorde histórico. Significa o quê, Pedro? Significa que cada 100 reais que o país produz, 32 vão para o governo. O Brasil arrecadou 4,12 trilhões em impostos num ano só. O trabalhador brasileiro trabalha praticamente metade do ano inteiro só para pagar imposto. Tu sabia dessa? E o que ele recebe em troca? Segundo o Conselho Federal de Medicina, existem pacientes na fila do SUS há mais de 10 anos esperando uma cirurgia eletiva. 10 anos, galera. A média de espera do ano passado, ok? Com dado do Ministério da Saúde obtido via Lei de Acesso à Informação, foi de 52 dias. O segundo maior da série histórica iniciada em 2009. Em alguns estados, como no Rio Grande do Norte, a espera pela cirurgia de glândula endócrina chegou a 313 dias. Existe gente que morreu na fila, ok? Existe um caso documentado de uma cabeleireira de 54 anos que esperou 2 anos e 2 meses pela cirurgia de câncer de mama. E quando conseguiu, já tinha avançado a ponto de exigir mastectomia. Nas palavras dela, abre aspas, se tivesse feito a cirurgia no tempo certo, não teria sido mutilada. Nos Estados Unidos, o plano de saúde não é de graça, ok? Eu pago o meu plano, né? Como a maioria dos americanos também paga o dele. Mas nos Estados Unidos funciona, ok? Você marca exame, faz. Precisa de cirurgia? Faz. Você chega no hospital infartando, te atendem na hora, cara. O cara do salário mínimo na Flórida, sabe, trabalhando em empresa grande, tipo Walmart, Target, Publix, já ganha plano de saúde como benefício. Desconta pouquíssima coisa do contra-cheque. Existem seguros subsidiados pelo governo para quem ganha pouco, pelo Obamacare. Existe Medicaid para quem está abaixo de certa renda. Ou seja, o pobre tem plano de saúde grátis. E para caso de emergência, nenhum hospital americano pode recusar atendimento por lei federal. Tu acha que tu vai chegar no hospital infartando os caras? Não, você não tem plano de saúde, não vai te atender. Fala o cara hoje, Elias, que vive hoje com um salário mínimo e paga um aluguel. Tem 2 filhos só. Muitas vezes tem 5, tá? Eu tô falando eu acho que é Deus que abençoa, porque você pode fazer conta de todo jeito, é impossível. Isso aí. Mas a gente sabe que tem gente que consegue. Isso aí. Muita gratidão. A vida me deu muitas oportunidades, assim, plena, que a gente tem que agradecer sempre. E uma delas é ter sido um privilegiado de ter usado esse programa aqui. Ele foi essencial na nossa vida. Então, eu sou contra acabar com ele. Mas sou a favor de ter algumas melhorias também, né? Mas não sou eu a pessoa competente para julgar. Porque eu acho que a pessoa tem que se colocar no lugar da outra, né? A gente tem que parar de julgar muitas pessoas e começar a se colocar no lugar da outra. Muita gente fala, felizmente, depois que criou o programa, não encontra ninguém mais para trabalhar. A gente sabe que existem pessoas que estão ali aproveitando, mas isso é necessário que cada município consiga fiscalizar e que isso não ocorra tanto. Mas assim, de tudo, posso ser bem sincero, de tudo que está sendo distribuído, a porcentagem eu acho que é muito baixa daquilo que vai para quem realmente, né, aproveitar do programa. Mas o importante é que, independente dessas pessoas que aproveitam do programa, tem pessoas que precisam, tem pessoas que na verdade necessitam, nem é preciso. Necessitam. Porque precisar e necessitar é algo diferente. As pessoas não param para notar isso. A pessoa tá precisando.
Precisando, você ainda tem a opção de escolher. Necessitar, meu amigo, você não tem escolha não, você necessita. Se faltar um dia, você tá enrolado, cara. Eu acabei de ver um vídeo, o camarada falando que o poder de compra do brasileiro aumentou. Como é que o poder de compra do brasileiro aumentou, gente? Essa semana eu fui fazer compra para minha casa comprando o básico, tá? Eu comprei o básico para durar 15 dias. Eu paguei R$800, gente. Mais da metade do salário mínimo. Agora você me diz como que um brasileiro, pai de família com 2, 3, 4 filhos, consegue sobreviver com R$1.600? Acho que tá 1.620, eu não sei. Cara, é impossível, é surreal isso, cara. Eu me lembro uma vez que eu fui procurar um emprego, uma vez, numa determinada fase da minha vida, a empresa quis me pagar R$1.800, R$2.000. E você tá louco, de segunda a sexta, de 8 às 6 da tarde? Você é louco me pagar R$1.600, R$2.000, cara. Só Jesus. R$8.600 casi no alcanzan, porque si tú te pones a ver, aquí la mayoría, casi el 70% de las personas que viven aquí, tanto brasileños como migrantes, no son de aquí. Y como vienen a vivir aquí, la mayoría tiene que pagar alquiler, la mayoría tiene que pagar energía, como todo lugar. Pero un alquiler aquí tampoco es que te sale sumamente económico. El alquiler tú lo vas a conseguir alrededor de 800, 900 reales. Y todavía sigue siendo económico para lo que son otros estados que sí tienen unos precios wow, súper altos. Y aquí en Boavista no. Aquí en Boavista todavía tú consigues alquileres al valor de 900, 850. Solo que si tú te pones a ver, 1.600, el salario, una familia de bajos recursos paga 800, ponértelo bajo, 900 de alquiler. Cuando tú vas a ver lo que te queda, te tienes todavía que pagar energía, que aquí en Boavista, si hay algo que es caro, es la energía. La energía ahorita subió aproximadamente de un 29% y justamente la energía ahorita está súper cara, súper carísima. Las personas aquí, hay personas que tienen aire acondicionado porque lo necesitan. Y las que lo necesitan a veces no lo usan porque es que la energía está llegando sumamente cara. Y cuando tú te pones a ver, wow, si tú pagas 900, 800 de alquiler y tú vas a pagar también fuera de eso 300, 400 de energía, que te está dando, si fueran 400 de energía, te está dando 1.200 y todavía que te queda 400. No te pagan los 1.600 completicos, no. A ti te descuentan 100 y poquito porque ellos te sacan de ahí el INSS que tú lo tienes que pagar mensual y el FYTS. Pero sí, entonces eso a veces dificulta mucho la economía del brasilero o el inmigrante que está aquí en Brasil. ¿De verdad se vive con un salario mínimo en Brasil? ¿Sabía que en Brasil el salario mínimo no llega ni a $300? Pero aún así muchos no se quieren ir. En 2026 el salario mínimo en Brasil es de 1.621 al mes. Eso equivale aproximadamente a $290 a $300 mensuales. Ahora mira esto, comparado con otros países de Latinoamérica. Costa Rica, $740, Uruguay, $620, Chile, $590, México, $530, Colombia, $460, Ecuador, $480 y Brasil apenas $300. O sea, esta es la parte media baja de la región. Pero aquí viene lo interesante. Muchos migrantes no se quieren ir, porque en Brasil hay más trabajo constante y más oportunidades para crecer. Entonces dime tú, ¿prefieres ganar más o tener más oportunidades? Onde que o Brasil vai parar? Um carrinho desse aqui deu o valor de R$1.270. Agora eu te pergunto, como é que o pobre vive no Brasil ganhando R$1.600, R$1.500, sustentando uma casa com 5 filhos, 3 filhos, 2 filhos, não tem como, cara. O Brasil tá acabado. Faz o L 2026. Señores, en Brasil se necesitan por lo menos 3.520 reales por mes para vivir. De acuerdo a las informaciones, a través de una encuesta realizada por la empresa brasileña de inteligencia y datos financieros, Serasa, destacó que por lo menos la población necesitan 3.520 reales al mes. Todo esto incluye en los servicios esenciales como alquiler, alimentación, salud, transporte, agua y energía eléctrica.
Toda esta encuesta fue realizada a nivel nacional en todo Brasil y ellos destacaron que este valor puede subir o también puede disminuir de acuerdo a cada entidad o región brasileña. Y gran parte de la población brasileña destacan que todo esto es la realidad del país porque en los últimos meses los servicios han aumentado y también los alimentos han subido de precio. Así que 3.520 reales es la cantidad mínima para vivir un mes en el país. ¿Y tú que te encuentras viviendo en Brasil? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Estás de acuerdo con esta encuesta? Los leo en los comentarios. Luis News informando para todos ustedes. Isso aqui é uma das indignações de quase todo brasileiro. Tudo que eu consigo comprar em um dia de salário aqui no Brasil e um dia de trabalho na Alemanha. Atualmente o salário mínimo aqui no Brasil em 2026 é de R$ 1.621, o que dá R$ 54,04 por dia. E na Alemanha o salário mínimo é de R$ 13,90 por hora. Se você calcular um dia de trabalho, dá R$ 111,20. Meio quilo de macarrão, R$ 5,49. Carne moída, 800 gramas, R$ 27,21. Queijo ralado, R$ 12,99. 200 gramas de alho, R$ 3,79. Cebola, R$ 6,49. E o total dá R$ 55,97. Até passou um pouco. E isso foi tudo que deu pra comprar com um dia de salário aqui no Brasil. 1 quilo de macarrão, R$ 1,38. 1,5 kg de cebola, R$ 1,99. Molho de tomate, R$ 1,49. Kiwi verde, 33 centavos. 800 gramas de carne moída, de boi, R$ 9,49. 1 kg 250 de salmão, e esse é da Noruega, R$ 20,81. 400 gramas, 4 hambúrgueres, R$ 5,79. 1 kg de frango, R$ 9,99. 18 ovos, R$ 4,19. 2,5 kg de batata, R$ 2,19. 200 gramas de alho, 99 centavos. 1 kg de tomate, R$ 2,49. 1 kg de cenoura, R$ 2,29. Brócolis, R$ 1,49. Maçã, R$ 1,59. 100 gramas de salame italiano, R$ 2,99. 2 litros de leite integral, R$ 1,98. Cream cheese Philadelphia, R$ 1,11. Meio quilo de queijo Gouda, R$ 3,30. 1 kg de açúcar, 99 centavos. 1 kg de farinha de trigo, 85 centavos. 1 kg de arroz, R$ 2,98. 1 kg de iogurte natural, R$ 1,79. 175 gramas de presunto, R$ 2,99. Meio quilo de batata frita, R$ 1,49. Vinho italiano, que inclusive ganhou o prêmio de 2026, R$ 5,39. 1 kg de café italiano, R$ 12,99. 1 kg de Nutella pra sobremesa, R$ 6,49. E isso que deu pra comprar com um dia de trabalho na Alemanha. Total, R$ 111,51. E agora, deu pra entender a diferença no poder de compra de quem mora no Brasil e de quem mora aqui na Alemanha? Com um dia de trabalho na Alemanha, compra-se alimentos para a semana inteira para uma família. E você viu a quantidade de coisas que se compra aqui no Brasil com um dia de trabalho? E aí, qual você prefere? Nós não estamos fazendo esse ato de apologia ao valor do salário mínimo. Porque o valor do salário mínimo é muito baixo no Brasil. Muito baixo. Nós estamos fazendo apologia aqui da ideia de um presidente da República que em 1936 criou a possibilidade de se estabelecer, sabe, um salário que garantisse aos trabalhadores os direitos elementares que todos nós temos direito. A gente morar, a gente comer, a gente estudar e a gente ter o direito de ir e vir. E desde que foi criado, o salário mínimo não preenche esses requisitos da intenção da lei. O salário mínimo no Brasil é uma humilhação. R$ 1.621. Tirando o desconto, fica R$ 1.492. Agora você imagine esse dinheiro para você pagar aluguel, água, luz, internet, gás, comprar comida para comer, pagar remédio, transporte. O dinheiro acaba antes do fim do mês. E ainda tem gente que pergunta por que é que pobre não viaja. Aquí en Brasil te ha pasado que trabajas todo el mes, cobras y en menos de 24 horas te quedas sin dinero. La gente te vende la idea que salir de tu país es progreso automático. Y no solo aquí en Brasil, también en otros países. Te levantas temprano, te esfuerzas, trabajas y cuando por fin llega el pago tienes que pagar alquiler, agua, luz, gas, internet, etc. Y eso si no debes crédito, si no te empeñas en alguna otra cosa. Inmediatamente tu dinero se te desaparece. Y no es que lo estés gastando mal, no es que tengas un mal orden. Es que simplemente sobrevivir aquí en Brasil cuesta demasiado. Una parte de tu dinero se va en impuestos y la otra queda para sobrevivir. Y ahí viene la pregunta importante. ¿Vale la pena todo esto? Y no es algo que pasa solo aquí en Brasil, pasa en otros países. Porque tenemos la idea de que salimos del país para progresar y salimos sin base, sin conexión, sin nada, buscando una mejoría para nosotros. Y al final terminamos atrapados en una rutina. Entonces ahí es donde viene la pregunta fuerte. ¿Será mejor regresar a mi país aunque esté mal? Porque allá quizás no tenga tanto dinero, pero lo que sí tengo es a mi gente, mi familia y mi identidad. Porque no solo se trata de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, se trata de si estás avanzando y si no estás en la rutina diaria. Porque no solo viniste a sobrevivir, viniste a avanzar. Se trata de pensar si te estás acercando a tu propósito o simplemente estás trabajando
trabajando para sobrevivir. Lo importante de todo esto es que no te engañes. No viniste a sobrevivir, viniste a construir. Y si sientes que no lo estás haciendo y estás estancado, toca plantearte la situación. Toca plantearte otro camino. La gente piensa que porque uno está en Brasil, uno está en otro país, uno tiene plata, uno tiene dinero. Mi amor, lo que más tenemos es deudas. Llega el 5, tenemos que pagar agua, luz, alugueo, comprar comida. Y cuando vas a ver, mi amor, no te quedes nada, no te queda ni siquiera para tomarte una cervecita, una vaina. Manito, nosotros no somos ricos, los que estamos en el extranjero no somos ricos, más bien nosotros andamos necesitando. Trabajamos de lunes a lunes, un día libre a la semana. Bueno, por lo menos yo trabajo así. De lunes a lunes tengo un solo día libre en la semana. Manito, trabajo, lo que hace llega el 5, cobro mi hermano y así como cobro se van esos reales, ¿o yo? Entonces, coño, manito, comprenda, ¿vale? Otra. Mira, yo les aseguro que cuando las cosas en mi país mejoren, nosotros vamos a regresar. Y ustedes serán bienvenidos. Bien, yo les voy a decir una cosa. No es nada fácil emigrar. No es nada fácil dejar tu país, dejar tu familia. Porque tus momentos, tus recuerdos, tus mejores amigos, tus familiares, não cabem em uma maleta. O desabafo desta mãe aqui chocou o Brasil. Chocou literalmente o Brasil. Porque hoje tá difícil você viver no Brasil. Tá difícil. Tá difícil. Não tem como viver nesse país. Não tem. Quem ganha um salário mínimo não vive mais. Não vive mais. Para viver, 2 pessoas têm que ter 2 salários mínimos. E para você que tem filhos, tem esposa, para poder viver bem, tem que ter no mínimo de 3 a 4 salários mínimos. Para viver bem não, para viver com básico. Para viver bem, 5 salários mínimos. De 4 a 5 salários mínimos. Para viver com básico, 3 salários mínimos. Porque não dá. Você paga uma alta carga tributária para poder sobreviver neste país. Você tem energia cara. Você tem água cara. Você tem as compras do mês, que tá um absurdo. Feijão caríssimo. Carne nem se fala, ninguém tem acesso mais à carne. A picanha, nem é bom a gente comentar sobre a picanha aqui, né? É de 300 a 400 reais pra cima. Lula acabou com o país. Acabou. E daí o povo tá se revoltando. Olha este vídeo aqui que eu trouxe pra vocês. Eu peço para que vocês compartilhem ao máximo este vídeo aqui. Isso aqui é um desabafo de uma mãe que tem 2 filhos. Mãe solo. Mãe solo. Mãe solo. Infelizmente é essa situação aqui triste, cara. Essa situação triste aqui, ó. De desespero. E tem pessoas que já tá até tirando suas vidas por conta disso aqui, cara. Que não consegue mais viver. Tem pessoas que tá, sabe, tirando a sua própria vida porque não tem condições de viver no Brasil. Não tem. Se desespera. E aí acaba cometendo esse absurdo. Que é, sabe, triste, né? Essa moça precisa de ajuda o mais rápido possível. Por isso que eu peço para que vocês possam estar compartilhando ao máximo este vídeo. Compartilhe ao máximo este vídeo. Vamos ajudar essa mulher aqui, cara. Ela precisa de ajuda. Tá bom? Ela precisa de ajuda. Preste atenção no desabafo dessa mulher, cara. E já peço para que você possa estar compartilhando ao máximo este vídeo. Compartilhe ao máximo este vídeo. Bora lá, o áudio vai estar modificado por conta de direitos autorais, tá bom? Melhor, não vou nem modificar, vou deixar como tá aí, cara. Preste atenção nisso aqui. Alguém me explica como que eu faço pra sobreviver nesse país hoje em dia? Pelo amor de Deus. Eu moro em Florianópolis, eu tenho 2 filhos, eu sou mãe solo. No momento, até então, eu tenho um emprego onde o meu salário é R$ 2.400. Eu fico quase 9 horas fora de casa para ganhar isso e para chegar ao final do mês e eu não saber se é possível pagar o meu aluguel e fazer uma compra. Uma compra decente para a pessoa, no mínimo, se alimentar decentemente, sabe? Para viver, para sobreviver. E é uma constante sobrevivência, uma constante cobrança de si próprio, porque eu já tentei por diversas formas abrir um negócio, vender alguma coisa, e eu não consigo.
Eu tenho 2 filhos, como eu expliquei, eu sou mãe solo, não recebo pensão nenhuma, porque hoje em dia, se você vai tentar entrar com uma ação pelo governo, é meses de espera. Se você vai contratar uma advogada, é no mínimo uns 8 mil reais, entendeu? E é só eu. É só eu por mim, por eles, e eu não sei mais o que fazer. É uma constante cobrança, é uma constante preocupação de deitar na cama todo santo dia e saber se eu vou dar conta de pagar o meu aluguel, se eu vou dar conta de comprar a fralda, o leite, a comida. Com R$ 2.400, sendo que onde eu moro, o mais barato... Gente, o mais barato que eu achei foi R$ 1.800. R$ 1.800 de 2.400. Você sabe quanto que sobra isso pra mim? E nem é pra mim. É pra me comprar comida pra dentro de casa. Sabe? E não tem... A conta não fecha. Não fecha. Gente, como é que não fecha? E eu não sei mais o que fazer. Eu tô começando a ficar exausta. Me apavoro muitas vezes porque eu tenho 2 crianças e eu queria no mínimo para os meus filhos, dar uma condição de vida boa. Sabe? Uma condição de vida confortável. Queria conseguir colocar meu filho num curso. Queria que a minha filha tivesse mais condições, porque ela é um bebezinho. Queria dar mais coisas para ela. E não é possível. Porque eu vivo numa constante sobrevivência, mesmo eu tentando. Gente, eu sou uma pessoa honesta. Então eu trabalho para conseguir as minhas coisas. Eu vendo doce, eu vendo qualquer coisa que me aparece, eu faço extra, eu faço tudo que é possível. Tudo que é possível. Mas no final do mês a conta nunca bate. A conta não bate nunca. Aí, Aline, você tem que pedir pensão. Gente, eu vou pedir pensão de quê? Como? Fala pra mim. Que o dinheiro que eu vou investir no advogado, eu coloco as coisas dentro de casa. Aí você entra com o governo nunca pode te ajudar decentemente, porque daí o governo vai pedir pro genitor te pagar R$300. Entendeu? R$300 uma criança não sobrevive nem a metade de um mês. Ainda mais eu tô com um filho doente, meu mais velho tá doente, pegou pneumonia, tive que faltar no meu trabalho, e a primeira coisa que a minha patroa posta no grupo é: galera, juntem os currículos que eu quero pra mim conseguir olhar. Dando a entender que logo serei demitida. E aí, eu faço o quê? Eu tenho 2 crianças. Sou sozinha. Meu filho fica doente, eu não posso ficar com ele em casa porque eu posso correr o risco de ser demitida. Aí esses 2.400, que já são pouco, não vai existir. Aí sim que dificulta tudo mais. Alguém me explica como que sobrevive em um país onde as pessoas são totalmente desumanas e ninguém olha para o outro. Entendeu? Ninguém. E, meu Deus, isso é apavorante. Não sei, eu sei que não sou só eu. Eu sei que tem várias histórias por aí igual a minha. É uma batalha constante de tentar sobreviver. É uma batalha constante de tentar ter um mínimo de conforto. Gente, R$1.800 é o meu cubículo. E eu dou graças a Deus que eu tenho o meu cubículo, mas porra... É uma vida lutando, é uma vida tentando, é uma vida tentando procurar maneiras de consertar as coisas, de melhorar a vida. Cara, é impossível, sério, eu tô chegando num pico de exaustão tão grande, que só porque tudo que eu quero é melhorar as minhas condições de vida e melhorar as condições de vida dos meus filhos, sabe? E mesmo eu já tentei abrir vários tipos de negócio, eu tentei fazer de tudo, mas a gente não consegue. Não consegue, cara. Tá, não consegue. No Brasil, não consegue. Não consegue. O próprio governo quebra suas pernas, cara. Infelizmente. Olha o desabafo desta mulher aqui, cara. Não consegue. Aqui não adianta, cara. Não adianta. O próprio desgoverno quebra tuas pernas. Porque para você ter um negócio hoje no Brasil, você paga uma alta carga tributária, cara. Você quase que não tem lucro nenhum. E daí a situação dessa mulher com 2 filhos, cara, é triste. É triste. Emprego não tem, segurança pública não tem, saúde não tem, educação não tem. Você tenta colocar um negócio, o governo vai lá e praticamente coloca um imposto absurdo. É triste a situação, cara.
É este país que você quer pra você? É este país? Se não é, então compartilha ao máximo este vídeo, deixa seu like. Vamos ajudar esta mulher aqui, ó, a viralizar. Né? Que triste, cara. Essa é a situação atual do Brasil. E tem pessoas que estão achando que tá mil maravilhas. Não tá, cara. Não tá. Esta aqui é a realidade, ó. As pessoas suando sangue para poder sobreviver. Suando sangue para poder sobreviver. Enquanto os políticos estão aí, no mais alto luxo, tudo bancado por nós. Trabalhadores que suam sangue para poder sobreviver. Que pagam seus impostos para poder manter a classe política no luxo. As viagens luxuosas da Janja. As viagens luxuosas do Larápio, do Lula. Relógios caríssimos de ministros do STF. Sem dar um prego, só soltando bandidos. É isso aí, cara. Compartilhe ao máximo este vídeo. Se você concorda comigo, se você já viu este vídeo aqui, o que você sentiu ao ver este vídeo aqui, hein? Você se emocionou? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo dices? Es que porque me voy a morir de hambre. Es que tengo hambre. ¿Mucho o poquito? Mucho. Tento fazer o possível com o salário mínimo, porque é um pouco difícil. Tem vezes que não dá. Aí eu peço emprestado para no outro mês deixar alguém sem pagar para pagar o emprestado. Até o fim do mês nós não segura muito, mas aí tem gente que ajuda. Come um pouquinho, aí nós conseguimos passar. O trabalho melhor que eu achei foi esse agora. Eu trabalho das 2 às 10. Quando eu for fazer algum bico, eu pego das 8 da manhã às 2. Ganho salário mínimo mesmo. E o dali eu tô vendo o registro dele pra pôr ele na escola. Já passou, né? Ele tem 8 anos. Eu tinha um Bolsa Família, mas aí cortou. Porque eu tinha que renovar todo ano o cadastro. E o registro do meu filho rasurou. Aí eles disseram que eu tenho que tirar outro. Passa a mão, Gabriela. Eu trabalhei uma vez na escola. Era terceirizada. Eu parei porque a firma perdeu o imposto, aí mandou os funcionários tudo embora. Tá muito caro. Tem vezes que eles pedem, eu olho assim, nossa filho, agora não dá pra me comprar. Mas o papai no outro mês compra. Aí ele vai e me cobra. Aí eu tenho que comprar pra eles. A gente compra ovo, salsicha. Aí ele gosta de carne, né? Cada um come um pedaço só. Aí tem vezes que eles comem até puro, eles nem ligam. E feijão, uma conchinha pra cada um, e vai dando, tá aí. Sonho todo mundo tem, né? Mas o meu eu acho que é meio um pouco difícil de realizar, porque pelo que eu ganho não tem como. É ter minha casa própria, entendeu? Um serviço melhor pra ele e uma casa. ¿Se puede vivir con un salario mínimo en Brasil? Vamos a sacar cuentas, porque una cosa es sobrevivir y otra vivir tranquilo. Actualmente, en 2026, el salario mínimo nacional en Brasil es de 1.621 reais, pero hay muchísimos trabajos donde vas a ver salarios de 1.800, 2.000, 2.200 y más o menos por ahí. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo con 2.000 al mes. Supongamos que tú consigues un alquiler económico de 1.200, ya ahí te quedan 800. Ponle unos 150 de luz, que te quedan 650, internet y teléfono. Vamos a ponerle otros 100, te quedan 550. Y tú todavía tienes que comer durante el mes, comprar tus cosas personales, transportarte y resolver cualquier gasto que aparezca. Entonces, si tú ganas 2.000 y vives solo y pagas absolutamente todo, puede ser bastante apretado. Ahora, la historia cambia si tú vives en pareja y dividen el alquiler, si compartes una casa, si vives en una ciudad más económica o si tu trabajo te da beneficios, porque muchos trabajos aquí te pueden ofrecer vale de transporte, vale de alimentación,
vale de refeição, además del sueldo. Y eso hace una gran diferencia enorme en tu sueldo. Y también depende muchísimo de la ciudad, porque 2.000 en Sao Paulo o Florianópolis no te van a rendir igual que 2.000 en una ciudad pequeña del interior. Entonces, ¿se puede vivir con un salario mínimo o con alrededor de 2.000 reales en Brasil? Sí, hay mucha gente que lo hace, pero viviendo solo, pagando alquiler y todos tus gastos, vas a tener que organizarte muchísimo, principalmente si estás en una ciudad cara. Ahora díganme ustedes, ¿cuánto creen que necesita una persona al mes para vivir tranquila en la ciudad donde ustedes están ahora? Esse Zé Ruela se achando porque mora nos Estados Unidos ganhando salário mínimo. Hahaha, vira lata. Venha comigo que eu vou te mostrar a diferença de um salário mínimo aqui nos Estados Unidos e um salário mínimo aqui no Brasil. E um salário mínimo aqui nos Estados Unidos está de $2.400. O salário mínimo no Brasil é 1.621. Com um salário mínimo aqui nos Estados Unidos, você consegue comprar uma LG 75 polegadas. Você também consegue comprar um laptop por $549, um aspirador de pó Shark, uma Air Fry custando $60, cafeteira por $99, liquidificador da Ninja que está custando $99, um jogo de panela custando $129. Também, ó, uma mini geladeira por $329. Para finalizar, uma JBL por $349. Com o salário mínimo no Brasil, eu consigo comprar uma airfryer de R$620, um liquidificador por R$250 e um micro-ondas de R$751. Uma hora no salário mínimo aqui é $15. E com $15 eu consigo comprar um pacote de arroz que está custando $8. Também 1,5 kg de carne custando R$7,17. E com uma hora trabalhada no Brasil, que é R$7,37, eu consigo comprar 900 ml de óleo. Aí eu te pergunto, você ficaria mais feliz ganhando um salário mínimo aqui nos Estados Unidos ou um salário mínimo no Brasil? ¿Cuál es el país que más aumentó el salario mínimo en Latinoamérica? En el cuarto lugar está México. Para 2026, el salario mínimo tendrá un ajuste del 13%, lo que significa que los trabajadores mexicanos pasarán a ganar alrededor de $534 mensuales. En el tercer puesto aparece Argentina, que bajo el gobierno de Javier Milei registró un aumento del 18,94%. Aún así, el salario mínimo quedaría en un monto aproximado de $234 al mes, reflejando el impacto de la inflación y la difícil situación económica del país. El segundo lugar lo ocupa Bolivia, con un incremento del 20%, lo que eleva el salario mínimo a cerca de $477 mensuales, uno de los aumentos más altos de la región. Y en el primer lugar está Colombia, que lidera el ranking con un aumento del 23,7%, el más alto en Latinoamérica, marcando un fuerte ajuste al salario mínimo y ubicándose como el país con el mayor incremento porcentual de la región. O governo definiu uma nova estimativa para o salário mínimo nos próximos anos. A estimativa está no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, enviado ao Congresso. Texto que define as metas do governo e orienta o orçamento do país. O Murilo Fagundes tem os detalhes. A previsão do governo é que o salário mínimo chegue a R$ 1.717 em 2027, no ano que vem. Isso representa um aumento de 5,92% em relação ao valor atual. O número ainda não é definitivo, mas já ajuda a entender tendências de reajustes para os próximos anos. A proposta prevê um aumento, portanto, de R$ 96 em relação ao valor atual, que é de R$ 1.621. Pelas regras em vigor, o reajuste leva em conta a inflação, o que significa que o valor final ainda pode mudar nos próximos meses. Isso porque o dado definitivo depende do resultado do índice de preços até o fim deste ano, até o fim de 2026. Além disso, o texto enviado pelo governo ao Congresso ainda precisa ser analisado pelos parlamentares. Lá no Congresso, esse texto pode sofrer alterações. Importante destacar que o salário mínimo serve de referência para mais de 60 milhões de brasileiros, entre aposentados, trabalhadores e beneficiários de programas sociais. De Brasília, Murilo Fagundes. O governo estima que o salário mínimo de 2027 possa subir para R$ 1.717. Mas tem um detalhe, esse não é o valor definitivo. A proposta pode mudar porque depende da inflação e do desempenho da economia. Mas tem um detalhe, quando o salário mínimo aumenta, não muda apenas o salário de quem recebe o piso. Também pode ser reajustados os benefícios como aposentadorias do INSS de quem recebe um salário mínimo, o BPC, o seguro-desemprego e o abono salarial. Ou seja, milhões de brasileiros são impactados por essa decisão.
Ao mesmo tempo, existe um outro lado da discussão. Como muitos benefícios são calculados com base no salário mínimo, cada reajuste aumenta também despesas do governo. Para você ter uma ideia da dimensão desses gastos, o Orçamento Federal prevê 1 trilhão por ano em despesas com benefícios previdenciários, enquanto o déficit da Previdência continua na casa de 318 bilhões, além da dívida pública federal, que já supera 9 trilhões. Por isso, sempre que o salário mínimo é reajustado, o governo precisa buscar um equilíbrio entre aumentar a renda da população e manter as contas públicas sustentáveis. Agora eu quero saber a sua opinião. Quanto você acha que deveria ser o salário mínimo aqui no Brasil? Eu me lembro que 10 anos atrás, na minha aula de economia da faculdade, a professora disse que o salário mínimo para as pessoas terem uma vida digna aqui no Brasil deveria ser de R$5.000. 10 anos atrás. O que vocês acham? O governo federal, gente, projeta salário mínimo para 2027 no valor de R$ 1.717. O salário mínimo atualmente está 1.621, né? 1.621. É o justo? Não é o justo. Hoje em dia tá mais fácil você vender foto do pé. Tu ganha mais dinheiro vendendo foto do pé em casa do que você trabalhar todo dia sendo humilhado por patrão, xingado por cliente, pegando o ônibus lotado todo dia com gente fedendo. Como é que 7 horas da manhã o povo tá fedendo? Não tem como. Rale condenado, bate meta para no final do mês tu ganhar um bis, uma caixinha de bis de R$7 da loja americana, beirando a validade já, para ganhar R$ 1.621. Então assim, esse aumento aqui é significativo? Muito. Porque no governo passado, acho que eles aumentaram R$4. Eu não teve nem vergonha na cara pra falar aquele desgraçado. Aumentamos R$4. É um aumento significativo, mas não é um aumento justo. Acho que o Brasil hoje, de verdade, o salário mínimo tinha que ser, no mínimo, R$5.000, R$6.000. Porque a gente sabe que R$ 1.717 é basicamente as contas de casa. Tu botar aluguel, luz, comida, internet, contas de casa, já é isso aí, basicamente. Olha que notícia maravilhosa, galerinha, para o trabalhador brasileiro, né? 2027, gente, ó. O governo federal prevê aumento de 5,92% do salário. Inteirar em alguma coisa, né? Dá para inteirar no gás de cozinha, dá para inteirar no seu churrasquinho no final de semana, né? Quem gosta de tomar aquela geladinha, dá para sobrar e tomar geladinha, então é muito bom, né, gente? O pior, pessoal, é não aumentar nada, né? Então, primeiro é demais para o trabalhador brasileiro, né? Isso aumenta aí de 5,92% no salário mínimo en 2027, ¿no? Este es el salario mínimo en cada país de la región en 2026. El mapa de los salarios mínimos en América Latina en 2026 expone la enorme brecha económica de la región. Analizar estos montos en dólares nos permite entender la competitividad y el costo de vida de cada mercado local de forma rápida. Por eso, el día de hoy les traemos un top 20 de los mejores a los peores sueldos de la región. Los ingresos básicos de la región se dividen marcadamente en 4 escalones económicos. En la cima de la tabla se encuentran Costa Rica con $751, Uruguay con $648, Panamá con $636 y Chile con $597. En un rango medio alto se ubican México con $533, Honduras con $525, Ecuador con $482, Guatemala con $477, Bolivia con $469 y Colombia con $446. Un escalón más abajo se posicionan Paraguay con $422, El Salvador con $350, Perú con $335 y Brasil con $295. Finalmente, en la base de la región, por sus contextos inflacionarios o devaluaciones, quedan República Dominicana con $269, Argentina con $260, Nicaragua con $241, Haití con $135, Cuba con $87 y Venezuela, cuyo básico formal se mantiene debilitado en torno a $1 mensual, aunque posee un programa gubernamental de ingreso mínimo formal de $240, por lo que el monto varía por múltiples factores. Hay que comprender que el salario mínimo es la remuneración de partida para puestos operativos y de nivel inicial dentro del mercado formal. Estos sueldos se encuentran principalmente en el sector comercial y de servicios, en puestos como cajeros, repositores y personal de atención al público. También es el estándar en el rubro gastronómico y hotelero para ayudantes de cocina, mozos y personal de limpieza, así como para operarios de fábrica, personal de seguridad privada y administrativos de nivel básico, aunque en general depende del país, la empresa y el cargo o las funciones que desempeñen cada uno. En definitiva, la disparidad de los salarios mínimos en Latinoamérica demuestra que un mismo esfuerzo laboral tiene recompensas muy distintas según el país. Mientras algunas economías logran defender el poder adquisitivo, otras sufren devaluaciones que licúan el ingreso, marcando el rumbo de la migración laboral y la inversión en el continente. ¿Y vos, ya conocías el salario mínimo de tu país?
E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de um assunto que até você, que é um cara de direita, que é um bolsonarista, você vai concordar comigo, que eu estou com a razão. Veja só na tela aí, ó, que o Brasil tem um dos piores salários da América Latina, só ganhando da Argentina e da Nicarágua, pessoal. Lembrando que a Argentina está em crise, a Nicarágua também, senão eles ganhariam do Brasil. Da Venezuela não vamos nem falar, né, pessoal? A gente sabe a situação da Venezuela. Mas olha só para você ver, o país mais poderoso e mais rico da América Latina tem um dos piores salários. Pessoal, olha só, aqui ó, nesse índice está em dólar, mas você vê, ó, olha só para você ver, a Costa Rica, ela ganha 726 dólares, é o salário mínimo da Costa Rica. Olha quanto que é o do Brasil. O do Brasil é 308, pessoal. 308 dólares. Pessoal, menos da metade do que o da Costa Rica. Menos da metade, pessoal. Como pode, se o Brasil é muito mais poderoso, um país muito mais rico do que, pessoal, a Costa Rica e ter um salário bem menor? Olha, o Uruguai, pessoal, o Uruguai aqui, ó, ganha o dobro do Brasil, o dobro, pessoal. Olha aqui, ó. O Uruguai ganha 629 dólares, que é o salário mínimo do Uruguai, e o Brasil 308. O Uruguai está ganhando o dobro do Brasil, você entendeu? O dobro, pessoal. Agora, de repente você pode falar com essa ilusão, mas é porque o governo cobra muito impostos. Os ricos, os super ricos, costumam falar isso para enganar, você está entendendo? A pobreza, os trabalhadores. Porque os ricos aqui no Brasil são os que menos pagam impostos. Você entendeu? Não existe desculpa, pessoal. Olha só, o deputado Nicolas Ferreira, ele quer que o governo ressarça os patrões, as empresas, você está entendendo? Se o projeto da redução da escala 6x1 for aprovado. Agora eu pergunto, para quem que esse deputado está legislando, pessoal? Pessoal, o Brasil teria condições de pagar um salário mais alto do que o da Costa Rica. Se a Costa Rica paga 726 dólares, o Brasil poderia pagar, pessoal, uns 1.000 dólares. O Brasil é muito mais rico. Entendeu? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo dices? Es que porque me voy a morir de hambre. Es que tengo hambre. ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo dices? Es que porque me voy a morir de hambre. Es que tengo hambre. ¿Mucho o poquito? Mucho.